Tarde! Sejam bem-vindos a esta primeira live do ano com movimentos sistêmicos, tá? Vocês vão enviar para mim a pergunta e nós vamos olhar no campo, olha só. Vamos olhar no campo. Tô animada, tô de bom humor, feliz 2026. Você quer participar dessa live com perguntas? Manda para mim. E chega de palhaçada, né? Vambora? Primeira live do ano. Mande para mim se você quer alguma pergunta. Vamos responder no campo, tá? E vamos falar sobre... Amei o óculos, eu também. Os óculos, né? Também amei, gente. Gigante. Vambora. Falando sério agora. 2026, ano novo... Hábitos novos, né? Postura nova. A gente não deve levar para o ano novo coisas velhas, né? A não ser que essas coisas velhas sejam boas para nós, úteis. Vamos lá. Muitas pessoas, elas falam, criticam, né? Essa expectativa da virada do ano, esse otimismo que as pessoas têm de que o ano virando será muito melhor, acontecerão coisas boas. Migra um pouco pro místico, né? Só que eu vou associar isso a uma ideia para vocês. Imagina, antigamente, a pessoa ia lá na vendinha e anotava lá na caderneta para pagar depois, né? A compra, pegava, sei lá, uma mercearia, pegava arroz, feijão, pão. Imagina que durante o ano você tá gastando aí, né? Esse dinheiro seu, mas você não pagou ainda. Você tá só aumentando, você tá acumulando, vamos falar assim. E o que que acontece? Imagina que chegou no final do ano, você vai passar a régua nessa conta. Então você vai conseguir conferir o que você gastou, como você gastou. Então imagina que você passou o ano inteiro indo comprar coisa na vendinha para pagar no final do ano. Chega no final do ano, você vai lá conferir o que você comprou. O que foi besteira? O que foi útil? E você vai passar a régua nessa conta. Provavelmente um valor bem alto, né? Porque foi acumulando ao longo de muito tempo, muitos meses. E vamos associar que essa virada de ano é você avaliando essa lista do que não precisava ter gasto, do que você não precisava ter feito, do que você não precisava ter falado, de ações que você não precisaria ter tido. E agora você vai avaliar o que não cabe mais na próxima virada, no próximo ano, nos próximos momentos, tá? E aí, hoje é o dia, né? Tem gente que faz listinha de metas, de objetivos, o que quer melhorar, o que não quer mais que aconteça, o que não quer mais fazer, hábitos que não estão te levando, né, pra frente. Então, hoje é o dia. O que é que eu tô fazendo que atrasa a minha vida? Quais são os comportamentos, os pensamentos que estão atrasando a minha vida? E a partir desse movimento, você vai conseguir avaliar. Só que tem algumas coisas que são da constelação que a gente precisa aprender logo, né? O Bert Hellinger fala das 3 leis de amor. Então ele fala da lei do pertencimento, que a gente não deve excluir ninguém, nem pessoas que morreram, nem pessoas que têm opiniões, comportamentos diferentes do nosso. Eles podem existir do jeito que eles são. Tem a lei da hierarquia, a gente respeitar as pessoas que vieram antes, as histórias que vieram antes. A gente não deve querer mudar ninguém. Ninguém muda para que eu me sinta melhor. Isso é meio loucura, né? Achar que o outro vai mudar porque eu vendo essa pessoa diferente do que ela é, eu vou ficar em paz. Não, deixa o outro ser o que ele dá conta, tá? E se a forma do outro existir
te incomoda, te faz mal, se afasta. Querendo bem a ele, né? Não precisa desejar o mal, não precisa ficar criticando, recriminando. Deixa o outro existir do jeito que ele é. Quanto a crimes, Fran, mas a pessoa cometeu um crime contra a minha família, cometeu atos que foram pesados. Bert Hellinger fala que essas pessoas elas devem pagar na justiça os atos falhos, né, os atos criminosos. Então deixe que a justiça trabalhe para que essa pessoa se reequilibre aí perante a vida, perante a justiça, tá? Outras coisas também, a última lei, né, que é o equilíbrio. Eu não posso ter uma amizade equilibrada, um casamento equilibrado, se eu sempre só espero que o outro me entregue. E nem se eu sou a única que entrega. Não tem isso, né? Quando um dá de mais e um de menos, essas relações elas vão romper. E as únicas relações que não têm equilíbrio é entre pais e filhos, professores e alunos, certo? Fora isso, gente, funciona a lei do dar e receber. Eu entrego um pouco, eu recebo um pouco e assim as relações elas crescem. Quando eu fico esperando só que o outro me dê, a relação uma hora vai acabar, tá bom? Quem quiser o movimento, escreve para mim, eu quero, tá? Vamos olhar para o tema que vocês querem que seja muito bom aí em 2026, tá? Qual o tema que vocês querem? Eu vi que alguém já falou que queria. Sami, vamos lá, Sami. Qual é a área que você gostaria? Ju, vamos lá, Ju, Sami. Deixa eu anotar aqui vocês para eu não me perder, porque essa letrinha aí, hein, passa muito rápido. Gabriele. Sami, você é casada com o Jorge? Eu vi que você colocou Jorge. Brenda. Vamos lá. Vambora, moçada. Começar a trabalhar, né? Lembrando que temos o grupo sistêmico. Quem é Jorge? Gente, aqui não é evidência, tá? Não é mãe de Ná. O que a gente vê no campo? Como está essa postura hoje para o que você quer? Muitas vezes a gente fala, eu quero dinheiro, eu quero saúde, eu quero milhões de coisas. Mas quando a gente olha no campo, a sua postura interna está para correr daquela coisa, tá? Está para correr daquilo. E a gente precisa avaliar também que a nossa postura nos leva para coisas, situações que a gente não quer. Mas a gente se leva como se fosse uma forma de punir os pais. Então, se nós estamos ainda com raiva desses pais, magoados com o passado, então a gente vai se levar para situações ruins, tá? Fran, mas isso não acaba nunca? Acaba quando a gente muda a postura, tá? Quando a gente muda a postura, tudo muda. Não acontece com vocês, às vezes tá tudo indo muito ruim, de repente te dá um clique, você tem uma ideia boa, às vezes aparecem novos clientes, nova oportunidade de emprego, parece que o negócio flui do nada. Não é do nada, tá? Não é do nada. É mudança de postura, tá? Então vamos lá. Sami. Vamos lá, Sami. A Sami tá com pedido de evidência. Aqui não é evidência, tá? Mas vamos olhar aqui pra você. Se a energia tá... Não é energia, né? É mudança de postura. Sami.
Sami, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem quantos anos, amiguinha? Sami, a sua postura em busca de um amor, ela tá muito ruim, tá? Eu não sei se você tá meio afobada, meio desesperada. Não tá legal. Deixa eu ver aqui. Não vai desesperada, Sami, senão você vai pegar lixo. Tá? Não, deixa eu ver. Ah, por aqui dá mais fácil pra vocês. Aí, não achei assim legal, tá? Não, gente, presta bem atenção numa coisa. Não vá atrás de parceiro amoroso achando que aquele homem vai entregar pra você o que o pai não entregou. É uma barca furada sem fim a gente ir para buscar relacionamento achando que vamos encontrar um salvador, tá? Isso é péssimo. Sami, se você sente no mínimo gesto que você está desesperada para encontrar logo alguém, pula fora, tá? Não sei se esse rapaz é legal, se ele não é. A postura dele e a sua não está legal. Para um relacionamento saudável, não está legal, tá? Acalma seus ânimos aí. Ele tem assim, me vem que ele tem assim, acho ele meio nervoso, não sei. Gente, corre de homem nervoso, tá? Tá? Vem assim, muito xingamento, não acho legal. Aqui não vai te falar pra ficar ou não ficar, larga ou não larga. Avalia, tá? Avalia. Mas a sua postura pode ser esse moço, pode ser outro. Se você for na postura de desespero, que aqui vem isso, como se tivesse... Eu até entendo, sabe por quê? Parece que a gente tá cansado, né, de buscar. Então vem aquela sensação assim, caramba, eu queria tanto que dessa vez desse certo. Poxa, tá demorando, não encontra. Às vezes até uma preguiça de conhecer gente. Porque, poxa, a pessoa quer o relacionamento, mas sempre encontra alguém que não é compatível. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se relacionem com pessoas que você suporta o defeito. Não adianta querer, sabe carro velho? Você vai lá no ferro velho, pega o carro, aí você vai consertar, achando que vai ficar novo e não fica, tá? Avalia bem a postura na hora de buscar alguém. Vai com calma, leva na maciota, leva na amizade. Não fala oi pro cara no WhatsApp já achando que vai casar amanhã. Para com isso, tá? Isso não vale a sua paz. Pode ser que o cara seja legal, que seja bom, mas ele... Eu vejo xingando muito, isso não acho bom. Mas cada um é cada um, né? Ju, cadê a Ju? A Ju tá aí ainda? O que a Ju quer? Gente, quem quiser um movimento sistêmico, escreve aqui, eu quero. E fala qual área você quer. O que é saúde, é dinheiro, é relacionamento? Veja, processo, né? Às vezes tem algum processo aí enrolado. Ju, ela tá aí, vambora. A Ju sempre participa de live, né, Ju? Ju, qual área você quer? Amorosa, tá bom. Já tem um relacionamento ou não tem? O que você quer ver do relacionamento? A Ju tá falando que é casada. Me vem você fazendo muito sinal de dinheiro, Ju. Vocês estão preocupados? Ou estão pensando em investir, não sei. Vem vocês fazendo sinal de dinheiro, tanto você quanto ele.
E não deixem a falta ou a sobra de dinheiro gerar intriga entre vocês, tá? Ju, vocês estão com alguma questão financeira? Que no campo vem vocês fazendo sinal de dinheiro. Quando coloca estabilidade financeira no campo, os dois viram as costas. O que acontece aí? Que os dois não querem abraçar essa tranquilidade financeira. Gente, quando a gente quer muito uma coisa e ela não vem, a gente no fundo não quer. Tá? Ou então estão pensando em crescer, em ganhar mais ainda, porque os dois mostram sinal de dinheiro. Tá? Imagina vocês que aqui tá o patamar que vocês vivem. E às vezes estão querendo ir para um próximo degrau. Quando a gente vai para o próximo degrau, às vezes dá medo, porque às vezes na família ninguém chegou naquele degrau, tá? E quem já tá bem quer melhorar ainda mais. Ninguém tá estacionado, né? Então, às vezes, quando a gente almeja ir para o próximo degrau, é como se a gente olhasse para trás e se perguntasse: será que o papai e a mamãe deixam a gente ir? Porque eles não tiveram talvez tudo que a gente tem, tá? No campo vem os dois fazendo sinal de dinheiro. Ó, os dois fazendo sinal de dinheiro. Aí pensa aí, por quê, tá? Se você tá falando que vive bem, devem estar pensando ou aí na alma querendo crescer um pouco mais. Não vejo vocês... Não vejo vocês virando as costas um pro outro, não, tá? Mas vejo vocês fazendo sinal de dinheiro. Brenda, você é tão bonita, menina. Por que você não arrumou alguém ainda? Faz um tempo que eu te vejo por aqui. Já tem alguém ou tá querendo arrumar alguém? Olha, Brenda, você não quer, não. Olha aqui, você vira... Não tá fácil, tá assim. Você que não quer, você vira as costas. Aqui no campo você fala, Deus me livre. Como às vezes a gente não tá querendo, não, você tá virando as costas. Tá querendo arrumar da boca pra fora. Presta atenção. Sempre que a gente não tem bons modelos pra nos inspirar, a gente acaba acreditando que aquele modelo que tem próximo a nós é o único que existe no mundo, tá? Então, por exemplo, você quer arrumar alguém, mas às vezes você não admira o casamento dos pais, você não vai querer arrumar. Mesmo que você fantasie, eu quero ter alguém diferente, alguém legal, no fundo você tá falando assim, mas eu vou trair a mamãe? Que arrumou esse homem aí, que não sei lá, que tem esses defeitos? Eu vou trair minha mãe? Não, minha mãe é tudo pra mim. Minha mãe é como se fosse Deus na terra. Como que eu vou ter uma vida melhor que minha mãe? Não posso. Então, a gente fica numa espera eterna de que aquele casamento dos pais vai melhorar para que eu me sinta, opa, ela tá bem, então agora eu posso ir. Bert Hellinger fala que é a consciência leve, né? Então, de consciência leve, eu fico aqui esperando você sofrer e sofro um pouquinho com você, querendo e almejando aí um casamento diferente para os pais. Como a gente não apaga passado, a gente não apaga as dores dos pais, a gente não apaga o sofrimento dos pais, então a gente quer ficar lá, como se eu fosse, aí a gente fere a hierarquia, né? Como se essa mãe sofresse tanto, coitada, eu tenho que dar um suporte para ela.
Sem mim, ela não vai suportar tudo isso sozinha. E suporta. Porque antes de você nascer, ela já suportava. Tá? Então, aqui, não mostra você querendo não, você vira as costas. Olha aqui, Brenda, você tá virando as costas. Tá? E aí? Vamos entrar pro grupo, né? De terapia sistêmica para sair dessa forma de funcionar. Eu quero negócio, mas eu não chego nele porque eu tô com dó dos pais. Tá? Eu vou fazer um outro movimento com vocês. Espera aí. Deixa eu fazer o da Brenda. Brenda, você se sente não vista pelos pais? Às vezes a gente se sente não vista e não ser vista pelos pais é a gente entender que esse pai e essa mãe não poupou a gente de sofrer. A gente entende que esse pai e essa mãe não poupou a gente de sofrer. Eles deixaram a gente sofrer, eles deixaram a gente saber dos assuntos do casal, eles fizeram talvez você sofrer. Então, quando a gente se sente não vista, a gente às vezes começa a ter raiva da gente, porque nós entendemos que não somos amados. E se a forma como esses pais amaram não foi o suficiente para me proteger, então eu começo a sentir raiva de mim, porque eu me acho não boa o suficiente, como se fosse uma justificativa para que eles fizessem o que eles fizeram. Então, assim, já que eu não sou boa o suficiente, eles não me amam tanto, por isso não me protegeram. Olha como a nossa cabeça é doente. A gente conta uma historinha na nossa cabeça para justificar as dores que a gente passou, para que fique mais leve. A gente quer respostas. Então a gente quer respostas. Por que que eu passei por isso? Por que não me pouparam disso? Por que deixaram isso acontecer? Por que não me protegeram? Por que não evitaram? E aí tudo isso, como a gente não compreende, porque nem tudo tem resposta, né? Deus não tem resposta, né? A vida, né? Essa dinâmica louca, a gente não tem resposta para tudo, a gente só sabe o que acontece, né? E de alguma forma a gente tem que aceitar. Então, como a gente fica nesse movimento autodestrutivo, a gente não se abre para o que pode ser bom para nossa vida, tá? Tô vendo um da Ju aqui. Pera lá. Brenda, o seu fechei, tudo bem? Deu certo aí as conclusões? Pera lá. Sami, você tá insistindo em saber do Jorge. Sami, o que aconteceu com sua mãe? Não é um relacionamento que salva a nossa vida. Senão a gente vai pular vários relacionamentos com um buraco emocional imenso, achando que o relacionamento vai cobrir o buraco, tá? Sabe o que acontece, gente? Imagina, Sami, se tá apaixonada, minha filha, vai beijar na boca, vai conhecer a pessoa, né? Aqui não vamos falar, aqui não é evidência, vai casar, não vai casar, vai ficar junto, é o amor da vida. Esse poder eu não tenho. Eu até acredito que tem as videntes que realmente as sérias, né? Mas aqui a gente não vê isso, aqui a gente vê. Porque o que eu quero não chega para mim. E aí na constelação a gente entende que tem as questões familiares. A gente se leva para o mundo como se a gente fosse uma forma. Então a nossa família nos fez
de um jeito, a gente captou muita coisa dessa família e a gente vai ter que desenformar, porque eu não posso ficar exatamente igual a minha família me moldou, tá? Existem outras coisas na vida, existem outras possibilidades. E aí, quando a gente está engessado na possibilidade do sistema de origem, então quer dizer que eu vou viver só o que eles viveram, tá? O que aconteceu com a sua mãe, Sami? Sami, você quer saber a postura dele com você? Não, a sua postura pra ele é que você acha que tá cobrindo um buraco emocional se arrumar alguém. Ele tem as questões dele familiares, tá? Eu não vejo ninguém morrendo de amores um pelo outro ainda. Isso eu não vejo. Como você falou, vocês estão se conhecendo, né? Mas ele também tem os buracos emocionais dele. Quem mais? A mãe vive bem, mas sua relação com ela foi boa? Porque parte do que você tá passando no relacionamento hoje tem a ver com a relação com a mãe. Tá? Vamos lá, Gabriele? Gabriele não me falou qual o tema. Foi distante sua relação com ela. Mas os pais foram separados? O que aconteceu? Gabriele, você depois avalia. Gente, não tem nenhum santo no mundo, né? Eu não ando na rua vendo pessoas baterem asas. E às vezes, algumas coisas que a gente faz, que a gente não se orgulha, vira um peso. De alguma forma, a gente quer se punir pelas nossas falhas. Especialmente se tiverem pessoas nos lembrando, né? Então, imagina que você xingou uma pessoa há 20 anos atrás. Tem 20 anos que essa pessoa tá te lembrando o que você fez. Como se aquilo fosse o resumo da sua pessoa. Aqui fala que você se perdoe de algo que você fez. E também não se culpe por coisas que fizeram com você, tá? Sabe mulher que apanha? Às vezes tem mulher que apanha, que ela fica tentando buscar nela o que fez a outra pessoa ficar do jeito que ficou para bater nela. Então, o ato, né, que é o principal, ele fica desqualificado. Então, quando uma pessoa passa por uma situação ruim e ela se culpa, como se ela tivesse domínio sobre o outro, isso é muito forte, isso é muito pesado, é uma forma da gente se enterrar. E também quando a gente tem uma atitude ruim, mas que a gente consegue reconhecer, melhorar e não deixar mais acontecer, a gente precisa também se perdoar. Porque se eu fico só me punindo, me chicoteando, fica muito difícil conseguir as coisas que quer, tá? Fica muito difícil. Porque se eu tô falando pra vida que eu sou uma pessoa que não vale, né? E que eu não mereço, apesar dos esforços, a gente estar de braços e mãos fechadas para receber o que a vida tem para entregar. Então, diante do erro dos outros, com
a nossa pessoa e diante do nosso erro com outras pessoas, a gente precisa organizar isso dentro de nós, tá? Então aqui fala muito assim, é para você liberar perdão para si, para os outros. Tá? Pera aí. Aqui fala assim, que você falou de concurso, né, parte profissional. Aqui fala que é uma onda que você já surfou, então você já sabe surfar de novo na mesma onda. É onda conhecida, tá? Se quiser investir nisso, lembrando que aqui não é evidência, tá? Não adivinha o futuro, mas tem uma energia assim de algo que é um velho conhecido seu e que você vai saber passar por isso. Alguém quer movimento? Escreve para mim aqui embaixo, eu quero, tá? Eu quero. Lembrando que o movimento sistêmico é porque é que eu quero tanto uma coisa, essa coisa não chega para mim. É sistêmico, tem a ver com os meus padrões familiares, tem a ver com os meus padrões do passado, tá? Vamos lá. Opa. Ju Oliveira está falando que tem dificuldade com pertencimento. Oi, Joyce. Vamos lá. Quem quiser o movimento fala eu quero e me fala qual é a área que você quer. Qual área que você quer? Dinheiro? A gente quer muito tudo, né? Mas a nossa alma não. Ela tá torcendo contra a mudança, tá torcendo contra essa quebra de padrão familiar. A gente tem muito medo, a gente tem medo de tudo, né? Feliz ano novo, Joyce. Vamos lá. A Ju não respondeu por que ela não tá com medo de pertencer, o que aconteceu. Às vezes, gente, a pessoa fala assim, nossa, não sou aceita na família, sou vista como diferente. Às vezes é bom. Observe as pessoas que de alguma forma te rejeitam. Você admira elas? Elas estão melhores do que você? Às vezes, se você estiver melhor do que as outras, em qualquer área, na saúde, na percepção, né, das coisas, na parte emocional, na criação dos filhos, no casamento, você vai ser rejeitada. Tá? Você vai ser rejeitada. Sempre que a gente não estiver onde a maioria está, nós seremos rejeitados, julgados, mal falados. É normal. E que bom, né? Que bom. Como diziam os antigos, ninguém atira pedra em cachorro morto. Que bom. Por que a gente está fazendo força para caber em lugares que não nos cabem mais? É igual planta, né? Em vaso pequeno. Se ela cresce, ela vai arrebentar o vaso. A raiz tá crescendo, tá tomando espaço, expandindo. Por que a gente quer caber onde não cabe mais? Ah, mas os parentes... Gente, deixa o parente pra lá. Ah, estão falando mal? Deixa. Tá bom, deixa. Tá? Não estão te prejudicando de um jeito importante, significativo? Deixa. Ah, não me aceitam. Por que não aceitam? Ou você é uma pessoa tão difícil, né? Se você for uma pessoa difícil, gente, corre na terapia, vai olhar, né, o que acontece, porque é difícil também, né, a gente querer ser aceito de um jeito torto, não dá. Ju, você falou que quer mudar de profissão, você falou que tem dificuldade com pertencimento. O que você quer ver? O que você trabalha é algo familiar?
Viviana, você quer melhorar a parte de clientes, é isso? Ó, você vira as costas pra isso. Gente, tá vendo? Ó, vocês estão falando pra mim assim, eu quero. Aí você coloca no campo, a pessoa tá de costas virada. Ela quer? Claro que ela quer. Ela quer melhorar, ela tá todo dia acordando, trabalhando pra isso. Mas o que que tem aqui que não deixa a pessoa abraçar o que ela quer? É questão sistêmica, porque você vira as costas. Tá? É questão sistêmica sim. E no campo vem umas falas para vocês, né? No campo. Aí vocês vão falar pra mim, não, jamais eu faria isso. Mas é inconsciente. Se fosse consciente, a gente já saberia. Eu tô falando da Viviana, tá? No campo vem assim, Deus me livre eu ter essa coisa boa. Tá? Aqui vem falando, Deus me livre eu ter essa coisa boa. Sabe batata quente? Tem a brincadeira que você tem que pegar e soltar rápido? É isso. Olha aqui, vira as costas. Ju, o seu, na parte profissional, você dá um passo para trás. Só que você dá um passo para trás na direção do pai. O que que tem aí com o pai, Ju? Ó, presta atenção. Dinheiro é mãe, profissão é pai. Tá? E a forma como eu lido com dinheiro é pai também. Tá? Como que eu lido com esse dinheiro no mundo? Eu me livro desse dinheiro? Como que é? Presta atenção. Quando a gente quer muito uma coisa e não consegue, às vezes tem capacidade, às vezes tem talento para aquilo, às vezes entra, né? Tem gente que fala, poxa, mas muita gente me procura, mas eu não consigo segurar, tá? Quando a gente traz essas questões, geralmente é sistêmico, tá? Dificilmente não é sistêmico. Ju, você tá falando pra mim, ó, olha como é interessante. A Ju falou assim, Fran, quero ver profissão. Aí coloca aqui no campo, ela dá um passo pra trás, mas ela dá o passo direito pra trás, direito ao pai. E aí vem alguma questão aí com o pai. Ela tá falando que o pai é ausente, que não, e ela não quis ter contato. Não tem problema não ter o contato, tá? Mas preciso amar um pai que de repente me fez muito mal? Não precisa amar, mas pode respeitar que eu vim dele, tá? Não é, eu sempre falo, né? Não é uma coisa que você, ufa, ganhei a vida, agora explode, pai. Não, não é assim, tá? Então eu posso respeitar esse pai, eu posso ter um bem-querer por ele. Você tá falando que ele tá doente? Você pode desejar que ele melhore, você pode desejar que ele fique bem, tá? Não precisa pular no colo, papai querido que não me criou. Não, mas respeita a existência dele. E não briga mais, Ju, com o seu destino, tá? Não sei se alguém ocupou o papel dele, né, na sua vida, essa parte masculina, mas agradeça que você teve a vida que você teve, tá? Porque senão, você me perguntou de casamento. Eu não sei se você tá com alguma questão específica, mas às vezes a gente tende a chutar casamentos que era ou tinha tudo para dar certo, porque a gente tá buscando no casamento o pai. Então, como esse homem com que eu casei não atende todos os meus desejos, não é do jeito que eu espero, do jeito que eu almejo, então é como se eu quisesse que esse homem
cobrisse o buraco emocional que o pai deixou. E aí não tem casamento que vai pra frente, tá? Gostaria de saber se era por causa de família de origem ou do casamento. Aqui mostra o lado da mãe, Viviana. Tá? Mostra o lado da mãe. Certo? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, aproveitando a história da Ju, que eu achei assim fantástica. Uma mãe me ligou, ela tava assim desesperada, tá? O filho dela, naquele momento que ela me ligou, estava no hospital com crise de ansiedade, tomando remédio na veia. E parece que ele tinha essas crises com uma certa frequência. Alguém, né, indicou, falou de constelação. Ela quis marcar a constelação do garoto. Marcou a constelação. Eu acho que no outro dia ele fez a constelação. E ele tinha contato com o pai. A ansiedade tem a ver com o lado do pai, tá? Na maioria das vezes. O que acontece? Ele fez a constelação, mostrou na constelação dele que os dois avós tinham tirado a própria vida. Um casal, né? Em anos diferentes. Mas os dois tinham tirado a própria vida. E esse pai tinha aí um jeito de funcionar, que era ser um pouco mais frio na dele. E uma das questões desse filho, né, que tava aí com a crise de ansiedade, ele falava, eu me dou bem com meu pai. Só que no campo mostrava que ele queria mais desse pai, né? E no caso queria afeto, queria abraço, falar eu te amo, essas coisas todas. E eu falei pra ele assim, você consegue ir até o seu pai e na próxima vez que você encontrar com ele, você dar um abraço nele? Porque às vezes, durante a infância toda, você não recebeu o abraço do pai. Mas hoje você pode abraçar, você pode ter essa iniciativa. Que não dói, né, gente? Não precisa fazer faculdade para abraçar, não precisa fazer um curso, não é nada impossível. É só abrir o braço e aperta esse pai em você. E aí ele falou, tá bom, eu vou. Gente, eu não sabia, né, que moravam perto, na mesma cidade, foi uma constelação online. Ele foi lá, abraçou o pai e no dia seguinte, eu acho que no mesmo dia, ele me mandou mensagem falando, fui lá abraçar meu pai e me fez muito bem, nós dois choramos muito. Nunca mais esse garoto teve crise de ansiedade. E aí? Será que vale a pena a gente parar de esperar e ir atrás do que a gente quer? Fran, mas é difícil, sei lá, minha mãe é difícil, é uma pessoa, sei lá. Gente, abraço que vocês estão sentindo falta, vai abraçar. Se estiver vivo, abraça. Ju, quer ir lá visitar o pai? Abraçar ele? Falar que ele, né, fez falta? Abraça. Nem que seja uma única e última vez. Não quer? Tudo bem. Mas não espera morrer para fazer. Porque tem gente que me liga, né, gente do grupo sistêmico, que fala, Fran, meu pai morreu, não criou a gente, adoeceu em outra cidade, e eu achei que eu ia me sentir bem com a morte dele, porque aí acaba a história, e eu me senti pior do que quando ele estava vivo. Olha que dó. Olha que tristeza. Era só viajar, dar um abraço nesse pai. Tentar entender o lado dele da história. Pai, por que aconteceu? Por que você não quis? Escuta outra versão da história. Não precisa tomar partido. A mãe tá certa, o pai errado ou vice-versa. Não toma partido da história. A verdade tem 3 lados, né? De um lado, outro lado, e é verdade mesmo. Então, acordem, né? Despertem para uma nova forma de pensar. Não fiquem enrijecidos
nos velhos hábitos, nos velhos costumes, porque a gente acaba adotando a visão da nossa família. E isso não quer dizer que tá certo. Também não quer dizer que tá errado. Mas se fosse bom, as pessoas não estavam patinando na própria vida, tentando melhorar, tentando buscar tantas respostas. Elas estariam vivendo, né? Teve uma história também que foi entre aspas, final feliz. Os pais se separaram, a menina foi criada com a mãe, o pai estava em outra cidade. E eu não lembro o desfecho exato, mas ela combinou de ir viajar e visitar esse pai depois de muito tempo, muito tempo. A mãe ficou muito brava. Porque pra mãe é uma traição, né? Eu te criei, eu te dei tudo, eu fiz o sacrifício. Como assim que você quer ele? Você não precisa dele. Eu fui... Opa, desculpa, gente. Eu fui suficiente pra você. Como que você vai me entregar essa traição? Gente, deixa a mãe se sentir traída, vai olhar teu pai. Você não é casada com a mãe. Deixa, vai conhecer esse homem. Vai conversar com ele, vai tomar um café, passa uma tarde. Mas vai olhar pra cara desse homem. Nem que seja pra você olhar bem e falar, graças a Deus que não foi ele que me criou. Entendeu? Mas respeita. Deixa o homem existir do jeito que ele é. Fran, mas esse homem fez muita coisa errada. Tá bom, Deus perdoa, né? A gente não, mas Deus perdoa. Tá? A gente não entende porque certas coisas tão ruins são permitidas. Mas a gente sabe o que acontece. Na visão do sistema a gente tende aí, né, esse equilíbrio universal de que algumas coisas se repetem para compensar, mas não precisa ser assim mais. Esse novo conhecimento, né, que o Bert trouxe há mais de 50 anos, se eu não me engano, ele deixa a vida mais leve, a gente não precisa mais ficar pagando conta que não é nossa. Alguém lá atrás matou, alguém na minha família precisa matar? Não, chega. Vamos nos liberar disso. Por muito tempo eu vi meu pai com os olhos da minha mãe. É o único olho que você tinha para ver. Né? Era um único, mas agora cresceu, tá adulta. Dá para avaliar a vida de um jeito diferente. E não precisa julgar a mãe. Se aos seus olhos hoje, ela estava errada. Não precisa julgar, já foi. A história, sabe? A história já foi. É livro velho que a gente pega para ler. E a gente quer mudar a história do livro velho. Não. Vai ler o livro, vai conhecer a história. Mas sabendo que as pessoas floreavam algumas coisas, envenenavam outras. Então, eu não preciso decidir nada aqui. Só de conhecer já tá legal, né? Eu conheço alguns pedaços, conheço algumas percepções, ainda que elas não sejam totalmente verdadeiras, tá? Tá, desculpa, cortando. Então a menina, né, ela foi, a mãe ficou muito chateada, mas ela ficou muito feliz. Quando ela veio para a primeira constelação, ela veio com um salário razoavelmente baixo. Ela conseguiu triplicar o salário dela. Triplicar. É coincidência? Não é? Eu não sei. Mas a visão dela, a abertura que ela deu para esse pai entrar na vida dela, provavelmente mudou a vida dela financeira. Ela triplicou o salário dela. Ela tá num patamar que ela nunca pensou em estar. Tá? Algumas coisas parecem que movimentam quando a gente para de julgar, quando a gente para de excluir. Teve uma outra situação também que sua mãe criou a filha e essa filha escutou a versão da mãe a vida inteira, né? E dos parentes da mãe. E a constelação mostrou que a história não foi bem assim. A constelação mostrou que essa mãe fugiu com a filha e não deu oportunidade do pai conviver.
E eu lembro que na época eu falei, vá lá e procure seu pai. Ouça da boca dele como foi essa história. Porque o que ele te falar é verdade. E aí a pessoa foi, ela escutou da boca do pai exatamente a versão que apareceu na constelação. E ela conseguiu começar a ter um laço de amizade, de amor. Ah, de amor não, né, gente? De amor a gente nunca corta. Sempre tem. Às vezes o amor tá adoecido. Mas ela conseguiu entender que, por medo, a mãe contou uma história para ela. Com medo de perder essa filha. Mas que a mãe, o pai, né, sofreu. Que o pai sofreu de não poder conviver com a filha. Mas que ele deixou porque ele evitou conflito. E a gente sabe que tem outras questões que envolvem aí essas histórias, certo? Estamos quase acabando. Quem quiser o movimento, digita aqui para mim, eu quero. Tá? Escolhe aí qual é a área que você gostaria de olhar no campo. Vou responder aqui, ó, para vocês. No campo. E que a gente possa. Vou deixar a live salva. Eu gostaria que vocês assistissem ela do começo. Que a gente possa passar a régua aí em 2025 e avaliar o que cabe nessa virada, né? Nesse ano que, por mais que a gente associe aí que é místico essa virada, não tem nada a ver, a vida tá tudo igual, continua, que a gente se force a não deixar tudo igual. Que a gente se force a não deixar tudo igual. Porque ela não precisa ser igual. Ela pode ser melhor sim. Não porque o ano virou, mas porque a gente decidiu que vai ser melhor. Que a gente percebeu o que não cabe mais na nossa vida, na nossa postura. Perceba aí o que vocês gostariam que melhorasse na família de vocês, no jeito de vocês, no cuidado que vocês têm com vocês, tá? Se não tiver mais ninguém, vamos encerrar. Quem quiser o movimento, escreve para mim, eu quero. Muito bom, hein, gente? E convido vocês para participar do grupo sistêmico. Lá, toda semana a gente consegue olhar para vocês, para os movimentos. Nós levamos vários outros temas, tá bom? Então é isso, moçada. Ah, não sei se a Viviana ainda tá no movimento. Eu não fiz pra ela esse outro, pera lá. Vou deixar a live salva. Oi, Ju, feliz ano novo. Juliane. Viviana tá aí, pera aí. Viviana, a mamãe é viva? Ou a relação de vocês é legal? Assistam a live desde o começo, vou deixar gravada, tá? Ela é viva. Ela teve alguma perda muito grande, Viviana?
vem como se fosse um buraco, né? Como se estivesse faltando alguma coisa. Presta atenção, ó. Eu não sei se você tava na hora que eu falei. Não sei se você tava na hora que eu falei. A gente tem um sentimento muito infantil. Imagina que todo mundo queria ser o Cristo. Aquela figura maravilhosa que resolve tudo e que ainda se coloca em sacrifício. O sacrifício mais bonito que é morrer, né? É o sacrifício mais bonito, né? Imagina, alguém deu a vida por alguém. E a gente olhando para a questão do Cristo, é mais bonito ainda, né? Ele morreu pela vontade do Pai, olha. Então, se a gente filosofar sobre isso, é algo grandioso. Ele abriu mão de viver a pedido do Pai para salvar a humanidade. Olha que bonito, né? A gente tem isso em nós. A gente tem isso na gente. A gente acha que tem a resposta para tudo, a gente tem a solução de todos os problemas, como se nós fôssemos um pouco de Deus e um pouco do Cristo. Então, quando a gente acha que tem a solução para o sofrimento da família, a gente está achando que é Deus. Não, eu vou dar conta, eu vou salvar essa família. Ninguém aqui vai sofrer, família minha não sofre, nem que eu me coloque em sacrifício. E o sacrifício às vezes é até para morrer. Né, em doenças sérias, em acidentes graves, em procedimentos médicos que eram para ser simples e viram uma grande complicação de quase morte. Então, aqui no campo, vem assim, como eu não consigo privar essa mamãe de sofrer, então eu não sou boa. Se eu não sou boa, para que eu vou ganhar dinheiro, Viviana? Você não precisa, você não é boa. E aí você leva esse sentimento de não ser boa para tudo. Por quê? Imagina aqui, ó. Quando um filho morre, a mãe só fica aqui. Pode ter 10 filhos aqui vivos, a mãe tá aqui, velando esse filho eternamente. Né? Porque era uma parte dela, ela, dependendo de como foi a situação, ela vai se sentir assim, culpada por não ter condições perfeitas de fazer esse filho vingar até nascer. Então, fica aqui a filha esperando essa mamãe se recompor desse trauma. Como uma mãe nunca se recupera de um trauma desses, né? Se foi provocado, ainda tem questões aí de transtornos que podem aparecer. Então, começa a achar, opa, peraí, quer dizer que ali é melhor. Aquela que não nasceu é melhor do que eu que tô aqui, que fiz tudo, que estudei, que ajudei a mamãe, que aprendi tudo que ela me ensinou e que tento ser uma pessoa boa. Ah, então peraí. Já que eu não sou boa, deixa eu ver se eu deitar aqui, se ela olha pra mim, ó que bonito. Se eu vou pro ângulo de visão do aborto, a mamãe olha pra mim também. Não é assim? Bonito, não é? Então eu me coloco em sacrifício também. Ó o Cristo, né? Deixa eu salvar aí. Será que se eu for no lugar dessa, essa levanta? Não, vai ficar lá. Vai ser mais um sofrendo. Antes era um, vira dois. Você entendeu? Então, o que a gente tem que fazer urgente? Opa, peraí. Então quer dizer que mamãe tem lá as questões dela. Vou deixar com ela, esse pacote é dela, não é meu. Tá? Esse pacotinho dela, não é meu. Mesmo que eu queira ajudar, que eu queira amenizar essa dor, isso não é meu papel. Eu não vou conseguir. Porque mesmo que eu faça tudo para essa mamãe, nada vai substituir um filho que partiu, nada. Posso encher a mamãe de joia, de atenção, de beijo, abraço, não vai substituir. Pode ser que amenize um pouco essa dor, mas não arranca a dor. Tá? E aí, se eu acho que eu não tô merecendo o olhar da mamãe, porque ali tá mais interessante,
então eu vou me sentir menos importante. E ao ponto da gente sentir raiva da gente. Fran, mas eu me gosto, eu passo batom todo dia, eu me arrumo, eu saio linda, eu, né, me considero, sei lá, uma postura firme, eu tenho respeito das pessoas, mas por dentro eu tô me sentindo podre, porque eu não venci a morte para que essa mamãe pudesse vir aqui me dar atenção. Entendeu? Então, Viviana, deixa o irmãozinho ou a irmãzinha descansar. Deixa a mamãe na dor dela. Olha lá, você acabou de falar, sinto raiva de mim. Não precisa ter raiva de você, você não matou a irmãzinha ou o irmãozinho. Não foi você que entregou uma morte nos braços da mãe. Não tem que ter raiva de você. Não tem que ter raiva de você. Porque se eu tenho raiva de mim, quem vai te contratar? Ué, se ela mesma tá falando que ela não é boa. Então eu não espero mais o olhar da mamãe pra mim. Porque essa mamãe também ama os outros filhos. Mas o que tá doendo é o que foi embora. É o que foi embora. Sabe quando você tem uma fepa no dedo? Pode ser um fio, mas aquilo parece que você só tem aquele pedaço no corpo. Parece que seu corpo se resume àquilo, porque dói tudo. A dor que você sente no dedo, você sente em todo o corpo. Então imagina que a mamãe, quando perde um filho, é como se tivesse a ferpa no dedo. Ela lembra todos os dias. Tá doendo. Ainda que ela tenha mascarado a dor. Mas não precisa doer em você, porque não foi você que perdeu. Tá? E quando a gente se resume para resolver uma dor que não é nossa, quando a gente quer ser a solução de problema que não é nosso, principalmente de pai e de mãe, né? Que a gente tem tanto amor que a gente gostaria de colocar eles na mesma proteção que a mãe tem para os filhos também têm para os pais. A gente não quer ver eles sofrendo, imagina. Esses seres imaculados que fizeram a mágica acontecer da nossa vinda do plano espiritual pro plano físico, a gente não quer que eles sofram. E aí, o que acontece? Aí eu me coloco como incapaz no mundo. Se eu tenho raiva de mim, eu não sou boa o suficiente para que pessoas pudessem me colocar no centro da vida deles, e nem eu estou me colocando no centro da minha vida, para que eu quero cliente? Para que eu quero dinheiro? Para nada, ué, eu sou ruim. Então a gente precisa parar de querer demonstrações impostas por nós de amor, né, dos pais. Então, se minha mãe me tratar bem, então quer dizer que ela me ama. Se ela concordar comigo, então quer dizer que ela me ama. Não. Ela te ama porque ela deixou você nascer. Tá? Ainda que ela tivesse colocado você no lixo, ela deixou você chegar. Isso já é amor. E mesmo que a gente sinta, né, os traumas de coisas ruins que aconteceram, a gente deveria querer buscar novos momentos, tá? Tem pessoas que têm famílias que não foram muito saudáveis, mas elas têm possibilidades de novas amizades, de novos vínculos. E nesses novos vínculos, talvez seja ali que você se sinta valorizada. Talvez sejam em boas amizades, em amizades, vou usar o termo edificantes, talvez ali em outros grupos que a gente vai se sentir valorizado, que a gente vai se sentir acolhido, amado, e aí talvez seja ali que as pessoas vão nos enxergar de verdade. Às vezes não é na família que a gente vai ser visto, às vezes será em outros grupos, tá? O mundo é muito grande, né? Pra gente se resumir só à nossa família, é muito grande.
Tem pessoas que têm aí a sorte, né, de terem famílias saudáveis, tá? Talvez tenham pessoas que tenham sorte de terem famílias saudáveis, de pais que se dão bem, filhos que se dão bem, que têm amizade, que têm bem-querer. Mas não é o caso da maioria. A maioria tem famílias que estão adoecidas, né? Eu recomendo muito, hoje, aproveita que é feriado, assistam o filme do Elton John, Rocketman. É lindíssimo, no final parece algo sistêmico. Porque depois de tantas coisas ruins que ele passou, ele conseguiu se reerguer depois desse movimento que aparece aí no final do filme, que eu até falo, parece uma constelação familiar. E recomendo também, gente, aproveita que vocês estão aí tranquilos, assistam a série Uma Nova Mulher, é uma série totalmente sobre constelação familiar, é lindíssima, a história é leve, é gostosa. Percebi que quando você rompe o padrão familiar, você fica excluído. Que bom, né? Já pensou se você tá num padrão de matar gente? Que bom que tá excluído. Quebrou o padrão de dinheiro? Que bom. Porque se você estiver achando ruim, tá sendo excluída, você vai começar, por exemplo, se colocar para perder dinheiro. Filme Rocketman é o filme do Elton John. Coloca lá, Elton John, filme lindíssimo, tá? Não assistam com crianças, tá? Porque acho que a classificação é 16. E Uma Nova Mulher, Netflix. É uma série. Já tem 2 temporadas. Lindíssimo. Gente, mais alguém quer o movimento? Falem agora ou cale-se para sempre. E vamos encerrar. Eu não sei como que tá o tempo do Instagram. Se ele corta, senão não consigo salvar, né? Muito bom estar com vocês, viu? Bom ano. Recomendo que... Roberta, vamos fazer o último, Roberta. Recomendo que vocês entrem no grupo sistêmico. Esse movimento a gente faz todas as semanas, com cada um, tá? Lá não é um grupão que todo mundo é visto de um jeito só. Cada um é visto de forma individual, tá bom? Qual que é a área que vocês querem ver? A Julie. E teve mais uma pessoa que falou, Roberta. Qual o tema? Que área que vocês querem ver? E, gente, vou deixar a live gravada, tá? Gratidão, Fran, muito bom ter este movimento já no início do ano. Que bom, legal, obrigada eu. Eu tô com medo de cair a live, vamos lá. Júlio, o que você quer, Júlio? Qual que é a área que você quer olhar? Ju, obrigada pela live, Fran, por compartilhar seus conhecimentos conosco. Eu que agradeço. Muita história bonita, né? Relacionamento. Tá em conflito? Gente, olha que interessante, né? Para um lado fala que tá tudo bem, para o outro vira as costas. Então precisa ver se é sistêmico, porque às vezes tem tudo para ser legal, mas às vezes uma parte tá dificultando e às vezes uma parte só tá lutando para que seja legal, tá? Põe o encanto de novo, Júlio, porque ele pra você, não, ele, pra ele tá como se fosse legal, tá tudo bem, você que vira as costas. Põe encanto aí de novo. Às vezes a gente não tá fazendo questão de fazer ficar bom também pela nossa parte, porque a gente tá em lealdade a casais que se separaram no sistema familiar, tá? Regina.
Regina, você tá falando pra mim que é professora, quer ser consteladora. Só que no campo você vira as costas. O que foi com seu pai, hein? Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tem muito constelador que tem potencial, tem talento, tem seriedade, né? Porque a constelação, gente, as pessoas acham que é só ficar adivinhando as coisas, não é não. É muito sério, precisa ter didática para entregar o que chega, porque chegam dores, né? Chegam coisas ruins. Precisa ter a mente muito limpa para poder virar esse carteiro, né? Precisa. Eu falo que eu sou carteira, né? A mensagem chega, a gente entrega. Precisa ser muito sério, precisa entregar a mensagem limpa, não pode envenenar, nem florear a mensagem, né? Mas tem que ter um cuidado na hora de entregar. Então, algumas pessoas, elas têm preconceito, elas falam que querem trabalhar com constelação, mas elas estão com preconceito. Tem alguma coisa aqui, Regina, que fala que você não quer não, você vira as costas mesmo. Tem alguma coisa em relação ao pai. Veja se essas coisas que eu falei, se alguma coisa encaixa aí na sua percepção. Porque quando a gente vira as costas é porque a gente quer, mas não quer no coração. Ainda não. Mas pode mudar, né? Tudo muda o tempo todo. Roberta. Roberta, tem um negócio com a mãe, né? Sempre que a gente coloca o problema dos outros na nossa frente, o nosso fica para depois. E aí, se ficar para depois, não precisa dar certo agora, porque se eu tô dividida entre botar a prioridade da mãe e entre botar a minha, se a mãe tá sempre em primeiro lugar, mas a vida sua só você pode viver e você tá vivendo a da mãe, então é como se falasse assim, a vida fala assim, não, tá bom, tem coisa boa pra você aqui, mas você não tá disponível, então como que eu vou te entregar? Né? É o carteiro que chega na porta, mas não tem pra quem entregar. O pacote tá lá, é seu. A Regina tá falando, meu pai foi muito rígido e não desfrutou do trabalho dele. Não desfrutou do dinheiro que ele ganhou ou não gostava do trabalho que ele tinha? Cadê a Roberta? Roberta, tá bom. Roberta, o que aconteceu com esse pai? Lembra que você não é marido da mãe, tá? Só não esquece isso, não é marido da mãe. Gente, quando eu consigo encontrar com vocês toda semana pra gente acompanhar essa mudança, né? É uma mudança para enxergar a vida, as situações que chegam. É muito legal. A gente vê nos grupos, a mudança é muito rápida. As pessoas se movimentam de um jeito diferente, porque a gente consegue instalar um novo padrão mental. Imagina que você aí na sua casa, com os mesmos problemas, é muito difícil você sair disso. É muito difícil. Imagina que você decide que você quer ser uma boa filha de Deus, que não vai brigar com ninguém, não vai xingar ninguém. Mas o grupo que você vive é o mesmo, com os mesmos comportamentos. Então é como se você fosse testado a todo momento a manter o que você é, o que você está, né?
E quando a gente entra aí para um grupo sistêmico que vem fortalecendo em nós essa nova postura, fica mais fácil. Fica mais fácil. Ah, vai mudar a vida do dia para noite? Não, mas é mais rápido. É mais rápido. Opa, pera aí, eu aperto umas coisas aqui e parece um monte. Ó, você tá falando ela faleceu, mas na verdade é ele, né? Então você vive pela sua mãe há muitos anos e ele faleceu há alguns meses. Então você vive pela mãe. A sua mãe faleceu? Ah, você viveu pela mãe. Tá bom, acabou a missão, Roberto. Eu sinto muito. Eu sinto muito pela sua perda. E foi recente, né? Eu sinto muito. Roberto, eu vou ver um negócio diferente no seu, peraí. E você tá como, Roberta? Imagina um ratinho que corre naquela rodinha. Imagina que a rodinha, Roberta, é sua mãe, que você cuidava, né? Que teve tantas questões aí com os irmãos, né? Eu lembro alguma coisa. Então, quando essa rodinha sai, o ratinho continua correndo no mesmo movimento. Porque sem aquela rodinha, parece que eu não sei mais correr, eu só sabia fazer aquilo. Quando o problema acaba, quando a gente era útil demais e o problema acaba, a gente fica com uma sensação de inutilidade. Peraí, eu não sei mais viver sem esse problema. Isso é péssimo. Porque a gente entendeu que eu sou boa só resolvendo o problema. Ela tá falando isso, eu tô meio perdida sem utilidade. Olha o que fazem com a gente, né? E olha o que a gente deixa fazerem com a gente. E não por nossa culpa, né? Por esse amor cego que a gente tem para os pais. Então parece que eu não sirvo para mais nada. Eu já posso até morrer, não é isso, Roberta? Eu posso morrer, porque eu era útil para cuidar dos pais. Os pais morreram, eu não tenho mais nada, acabou. E não é assim. Pensa que você tinha uma missão, que tinha data e hora para acabar. Essa missão acabou. É uma dor, mas também pode ser um alívio. É uma dor, mas não tenha vergonha de perceber que também é um alívio. Cruel isso que eu falei, né? Mas é verdade. Porque agora a tua vida é tua. A tua vida é pra você. E por que a gente tá triste? Por que a gente quer se enterrar? Porque a gente acha que vai ter alguém com a procuração para me cobrar e me lembrar quem eu tinha que ser. Porque a gente tá com medo de sair desse movimento de servir o outro, de ser submisso. Olha que doideira isso. A gente tá com medo de não ser mais submisso a ninguém. A gente tá com medo de dirigir a própria vida. Mas antes a gente reclamava que não tinha tempo para fazer nada, porque o nosso tempo era só para os outros, não é isso, Roberta? Agora eu tô com medo de ter tempo, eu tô com medo de dar certo, eu tô com medo de ser feliz, eu tô com medo de ter uma vida boa porque minha mãe ficou de cama. Vocês entendem que tudo isso é como se fosse uma cerca elétrica mental para que a gente não pule? Só que, Roberta, eu vou te falar uma coisa. A cerca tá desligada, filha. Pode pular. Pode pular. Não tá mais ligada. Sabe por quê? Porque se você virasse as costas antes, você ia sentir culpa. Você ia sentir cobrança. Provavelmente tinha irmãos aí em cima de você.
falando que tinha que fazer assim um assado, tentando te dirigir, te comandar, te massacrar. Que geralmente é isso, né? Quem cuida, quem carrega o piano nas costas é quem leva o chute na canela, é quem toma a rasteira. Organiza essa perda, Roberta, dentro de você. Não é perda mais. Você vai pensar como ganho, porque agora é a sua hora. Não é perda. A sua missão você cumpriu. Se foi bom, se foi bem feito, se foi mais ou menos, se podia ter sido diferente, a vida dela não foi você quem escolheu. Que ia acabar agora. Você não tinha esse poder. Você não tinha esse poder. Acabou porque tinha que ser assim. Se a gente acha que estava nas minhas mãos a vida de alguém, a gente é muito arrogante achando que poderia ter controlado, que seria diferente se tivesse virado para a esquerda, não para a direita, que teria vivido mais um mês, mais dois. Não, chega, acabou. E aí fica, Roberta, como se fosse quase um evento pós-traumático, né? O trauma foi todo momento que você precisou aí aguentar esse piano nas costas. Acabou, tiraram o piano das suas costas. É igual o soldado no pós-guerra. Ele ainda tá escutando tiro, mas a guerra já acabou. A guerra já acabou. Ele ainda sonha, mas a guerra já acabou. Ele ainda tá com medo de morrer, mas a guerra já acabou. Entendeu? Acabou essa missão, Roberta. Que venham novas, mas que sejam missões que você escolheu para você, não que escolheram ou impuseram para você. Agora a vida pode ser leve. Agora você pode pensar na profissão. Agora você tem tempo. Entendeu? E sabe o que é o mais cruel de quem cuida? É o mais mal falado. Não é? É o que o pessoal mais pega no pé. Quem pega a responsabilidade pesada é quem é desqualificado, mal falado, mal visto. Não faz mal, porque a sua questão era você e sua mãe se cuidou. Você fez o que era possível. Ah, mas um dia eu me estressei, um dia eu briguei. Tá bom. Às vezes a gente é colocada no limite. Às vezes a gente é colocada no limite. E uma hora vai estourar. Ou enlouquece ou estoura. Às vezes a gente prefere estourar, né? Não morre junto não, tá, Roberta? A única coisa que eu te peço, não morra junto. Você é importante no mundo, você é útil no mundo. Se eu não me engano, você tinha filho, né? Você é importante. Agora é você e sua vida. Tá? Não é tudo que acabou. É um pedaço da missão que acabou. Respira aliviado e segue sua vida. Vai achar, Roberta. O rumo agora tá mais fácil de seguir sem esse peso. Tá? Tá respirada boa aí. Vai tomar um sorvete hoje. Tá? Vai sentir o vento bater na cara. Sem aquela pressa, né? De ter que voltar ou de não poder sair. Pega umas 2 horinhas hoje pra você. Vai fazer nada. Eu não sei onde você mora. Vai sentar numa praça. Vai olhar a criança correr. Árvore balançar com vento. Tá? Faz isso pra você. Tá? Conversa com Deus aí. Fala, dei conta. Do jeito que eu podia. Se eu não fiz mais é porque eu tava no limite também. Tá? Se tem filho, leva pra brincar. Vai se alegrar com o sorriso dele. Põe o chinelão no pé. Respira. Acabou. Tá? Ela deve estar num lugar bom também, não preocupa não. Tá bem?
E ela também pode descansar, né? Chega, né? Você vai sobreviver sem a mãe, não se preocupe. Tá? Teu filho precisa de você. Certo? Chega, gente. Obrigada, viu, Roberto, pela sua história. Acho que deu, né, moçada? Mais alguém com movimento? Como faremos? Mais um último? Quem quiser, diga aí. Eu quero. Muito bom, hein? Muita história bonita. Vou deixar a live pra vocês. Tá? Fiquem bem. Fiquem de olho nos stories que eu vou tentar facilitar a entrada de vocês para o movimento sistêmico semanal, tá? Tem palestras, tem encontros, tá? Para que vocês possam ser acompanhados semanalmente por um valor bem acessível, tá bem? Gente, bom ano, muito obrigada e até a próxima, tá? Sigam bem e como eu falei no começo da live, passa a régua nessa conta, veja o que vale e o que não vale levar para 2026, tá bom? Beijo, obrigada gente, tchau, tchau.